Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje, temas polêmicos. Vamos falar de comunidade de RPG e outras drogas? Bom, com esse título, vocês já sabem quem está aqui comigo. Não é, Luana, nosso dragão aleatório? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luana Sabiron, o dragão aleatório, e sim, eu que dei esse título. Ah, vá. Até aí, zero pessoas surpresas, né? Pois é. E hoje nós temos um convidado de garbo e elegância. Eu tenho aqui para apresentar o nosso queridíssimo PH do Clube do XP. E aí, PH? Cara, quando você falou que você tem um convidado de garbo e elegância, eu ia perguntar, mas tu vai entrar na live? Ou na gravação? Eu ia falar, não, gente, só eu. Mas obrigado aí pelo elogio. Eu espero fazer jus às suas palavras. Ah, não, com certeza, isso aí não tem nem dúvida. Muito obrigado aí, gente. Sou aqui o Pedro Henrique, vulgo PH Autarquia aí do Clube do XP, como você bem falou, né? Também outras coisinhas aí da vida, né? É isso aí. Na parte que o PH fala o que ele faz, vai ser um quarto podcast, tá, gente? PH, esse ele trabalha mesmo. PH, a pergunta que não quer calar, a pergunta mais importante do podcast. Que dragão você é? Eu sou o dragão do gingado. Caraca! E, por favor, sobe o som do birimbau aí, que o dragão do gingado tá impossível. Pois é, eu sou o dragão cheio de ginga. Eu entendi a referência. E é nesse clima super pra cima que a gente começa o nosso episódio. Então, por favor, Ricardo, sobe a vinheta. Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. PH, como é a primeira vez que você vem no podcast, eu tenho que te fazer uma pergunta, cara. Como você começou a jogar RPG? Como foi sua primeira experiência com RPG? Minha primeira experiência com RPG, rapaz, minha primeira experiência com RPG envolveu dados e fichas. Brincadeira. Minha primeira experiência com RPG foi com um RPG, acho que talvez meio inusitado para iniciantes. Que foi o Vampiro à Máscara. Lá pelos idos de algum ano aí, que a gente não precisa entrar nos detalhes. Detalhes só. Você não tá jogando Vampire com 7 anos de idade não, né? Igual alguns convidados aí. Não, cara, já tinha 8. Não, brincadeira. Eu tinha uns 14 pra 15 anos. Beleza. É a fase. Não, assim, mais engraçado é que como a pessoa, né, que me chamou pra jogar me conquistou. Ela chegou e falou assim pra mim, o então mestre, né? Pedro, vem cá, você já ouviu falar de RPG? Eu pensei que ele tava falando assim, RPG estilo Final Fantasy, né? De videogame. Tô ligado. Já? Final Fantasy, né? Ele, não. Eu tô falando assim, RPG de mesa? Ele tô com um RPG de mesa de vampiro aí muito massa. Aí eu cheguei, como é que isso funciona aí? Não, você joga com os vampiros e você tem tipo assim, umas disciplinas que é como se fosse os fatalities do Mortal Kombat. Nossa, se viesse escrito isso no livro, eu gostava muito mais de Vampire. É porque assim, o Ed particularmente, ele adora vampiro. Não, vocês estão querendo criar esse mito a meu respeito. Eu ainda vou conseguir, cara. Jogando a comunidade de Vampiro à Máscara do Brasil contra mim. Eu não tenho nada contra o Vampire, tá? Eu amo vocês, a comunidade. Eu só não jogo o jogo. E o Vampire? Não, Vampire, deixa o Vampire lá, quietinho na dele. Deixa o rapaz continuar a história. Desculpa. Mas assim, foi basicamente isso daí. Aí a gente começou a jogar vampiro, só que o vampiro dele era o seguinte, não tinha um livro, só tinha xerox das disciplinas e dos clãs, né? Não tinha xerox regras. Ou seja, era um compêndio perfeito. O que precisava tava ali. Na maior loucura. E era assim, ele puxava muito pro lado bem escrachado.
Eu me lembro que os nomes das crônicas eram... Tem um nome de crônica, assim, que eu nunca vou me esquecer. E eram todos mais ou menos nessa vibe. O nome da crônica era Corra que o Giovanni vem aí. Pô, bom nome. Nessa crônica teve tanta loucura. Os Giovanni eram os vilões, era misturado com Blade, o caçador de vampiros. Eu sei que teve um momento que a gente tava lutando com o Deacon Frost. Aí o Deacon Frost se transformou no Deus do Sangue. Aí o mestre falou: vocês viram que ele desceu pra primeira geração. Que isso? Virou Caim, mano. O único jeito de derrotar o Deacon Frost era selando. A gente teve que encontrar uma maga. E a maga era nada mais, nada menos do que a Demi Moore. Aí eu fui falar com a Demi Moore e os Giovanni que não queriam deixar, estavam protegendo o Frost. E nisso, eu não lembro quem foi que botou pra correr atrás de mim um porco espinho com rapidez. Ó, eu tô achando que tal qual o Kojima, o cara queria ser cineasta, mas tava mestrando. E aí, pra completar, a crônica, né, a gente acha a Demi Moore, sela o Deacon Frost no baú, aí a Demi Moore fala: rápido, ele vai se libertar daí dentro de 24 horas. Aí, o que a gente vai fazer com isso? Onde que a gente vai botar esse cara aí? Vamos jogar ele dentro de um foguete. Aí a gente jogou ele dentro de um foguete que tava indo pra Marte. E aí ele foi pra Marte, e quando ele chegou em Marte, o mestre disse que ele saiu do selo. E aí falou... Eu era o Salubre, né? Aí ele chegou e falou: Salubre desgraçado. Saiu voando e volta pra Terra. Aí o mestre, dentro de 2 crônicas, ele volta. Mas pelo menos o mestre foi justo. E o mestre disse que como ele gastou muita energia de Marte pra Terra, ele deixou de ser primeira geração e voltou a ser um vampiro normal. Caramba, cara. Ah, tá vendo? Se toda sessão de Vampire fosse assim, pô, o jogo me pegava mais. Pois é, cara. É isso porque tem muitas outras loucuras aí, outras coisas. Imagino. Pô, parabéns, cara. Que história maneira. Muito bom. Agora que os ouvintes te conhecem um pouquinho, vamos lá, cara. Vamos falar sobre comunidade. Assim, por que pra quem produz... Eu ia falar conteúdo de RPG, mas eu acho que Eu acho que engloba muito mais do que isso, aí, né? é conteúdo no geral, né? Pra quem produz conteúdo, é criar a comunidade. Por que isso é importante? Fala pra gente. Por onde a gente começa pra conseguir manter aquela comunidade? Vou pegar meu bloquinho, peraí. Olha, A gente tá começando nessa ainda, né, Ed? Pois é. Do jeito que vocês falam, parece que eu sou o famosinho, pô. Mas assim, o que eu posso falar pra Ah, você... mas você lidou com isso um tempinho, pô, fala a verdade. Nossa, eu tive muitas experiências com formação de comunidade, né? Ó, tá vendo? De não ser famoso, não ter, assim, digamos assim, uma grande comunidade fiel, que nem, por exemplo, o Ordem Paranormal tem, né? Mas eu convivi com muita gente que produtor de conteúdo, convivi com muita gente tentando criar comunidades, criando comunidades, sendo bem-sucedidos, outros sendo mal-sucedidos. E o que eu posso dizer, assim, de cara, é o seguinte: você tá produzindo conteúdo, certo? Mas o seu conteúdo, para quem você está produzindo conteúdo? Porque a gente é muito idealista, tende a ser muito idealista no início, no sentido de que, pô, ter um conteúdo maneiro, vou ter boas habilidades de edição, as pessoas dizem que eu sou bastante carismático, tenho aqui todo esse vasto conteúdo interessante, vou produzir conteúdo. Só que assim, quando você produz conteúdo, e se você simplesmente joga esse conteúdo, é a mesma coisa de você chegar no meio da rua, né? Um cantor chegar no meio da rua e começar a cantar as músicas dele achando que ele vai conseguir, né, um sucesso com isso. Não é por aí, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é para quem você está produzindo conteúdo. Você não está produzindo para todas as pessoas da internet. Não é como se as pessoas fossem passar, né, pelo seu conteúdo, pelo seu vídeo no YouTube, pelo seu podcast no Spotify, né? Coisas do tipo. Não é como se as pessoas fossem passar por isso e dizer: olha que coisa boa, vou parar aqui e vou curtir. Não, você primeiro, né, tem que saber para quem você vai
produzir esse conteúdo, porque é a partir daí, né, que você vai começar a pensar em uma comunidade. Por quê? Porque é o seguinte, você, principalmente quem é do ramo do RPG, né, como a gente, sim. Nós somos um nicho no nicho, ok? Eu tomei essa consciência tem algum tempo. Cara, infelizmente, acho que o RPG, talvez, eu não tenho dados oficiais, né? Mas eu ouso a dizer que, assim, das nerdices, talvez o RPG seja um dos que tem menos pessoas engajadas. Comparado a videogame, a board game, anime, mangá, enfim. Até porque eu acho que, só complementando um pouquinho, até porque eu acho que, querendo ou não, ainda tem esse... é porque RPG é coisa de nerd. Já jogo, coisa assim, acaba englobando mais pessoas do que os nerds, por assim dizer, né? Porque assim, muitas dessas coisas passaram a ser populares, né? Que a ser agregado na cultura pop. Muito embora, né, o RPG, ele começou a flertar bem com isso daí, principalmente depois do Critical Role, do Cellbit aqui no Brasil, né? Ele já começou a flertar isso, a gente vê, né, algumas figuras até famosas jogando RPG. Mas ainda assim, a gente talvez sejamos aqueles, né, que tem menos pessoas, assim, menos público em termos comparativos. E é aquela coisa, nosso público tá por aí, poxa. Ele com certeza. Tá por aí, espalhado por aí. Você pode até falar, mas tem canais aí como o RPG Planet, né, que tem mais de 100 mil inscritos. Não, tudo bem, mas assim, isso ainda é relativamente pouco. Se você comparado a outros nichos aí, realmente... Pra RPG é muita gente. Mas, sei lá, se fosse um canal de games, por exemplo, era pequeno. Nos Estados Unidos, assim, e esse número deve ser pelo menos umas 10 vezes maior de jogadores de RPG. Mas aqui a gente tem... Eu não digo que a gente tem 100 mil cravados, a gente tem mais, certo? A gente tem mais disso daí, até porque tem muita gente que não tá engajada nas redes, interagindo, né? Mas enfim, o fato é que o nosso público, ele não tá concentrado em um lugar, não basta chegar lá e encontrar a galera toda. Você precisa saber como atingir essas pessoas que estão espalhadas. Você vai encontrar ali, né, uma parte em Salvador, uma partezinha lá, uma pequena parte em outra capital, sei lá, Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, você não... Esse público ainda é pequeno e não tá concentrado. Então você precisa pensar, né, como é que você vai atrair esse público para o seu conteúdo. E a melhor forma de você fazer isso é você engajar o público no seu conteúdo por meio, né, de criação de laços. As pessoas precisam criar laços com você e com o que você produz. Por exemplo, eu também sou escritor, né, de RPG. E game design e aprendizado, certo? Sim. Quando eu criei meu jogo, o Legado RPG, né? O que acontece? Ele foi para financiamento coletivo, eu tinha que levar ele, né, para as pessoas. Só que, assim, eu ia lá, né, em podcast, live, lá nas outras plataformas, né? Bombardeava o Instagram com chamadas, né? Mas o que acontece? Por que as pessoas vão comprar um jogo, né, que elas não conhecem, que elas não sabem do que se trata, né? Então, eu tive que aprender a não só chamar esse público, como também, né, criar um laço com esse público. E isso é difícil, por um lado, certo? Porque você tem que fazer com que a pessoa olhe pra você, olhe pro que você tá produzindo e diga, isso aqui é maneiro, eu quero saber mais sobre isso daí, o interesse. E logo em seguida, né, após despertar esse interesse, a pessoa chega a dizer, tô gostando demais de jogar esse jogo, tem o PH é muito maneiro, eu quero ver pra onde é que isso aqui mais vai, eu quero jogar mais quero jogar mais desse jogo. Então, assim, pouco a pouco, né, você precisa criar esses laços para que essas pessoas também não apenas fiquem com você, mas também como leve a palavra, né, do seu conteúdo. E é isso que você encontra, por exemplo, em produtores de conteúdos famosos, né? Pegando novamente aí o exemplo do Cellbit, cara, quem faz mais propaganda hoje de Ordem Paranormal, né?
são fãs do que o próprio Selbit. Com certeza. A comunidade de Ordem é muito engajada. Sim. Eu não tô dizendo que é pra você chegar nesse nível, mas você precisa aprender, né, a chegar nas pessoas, despertar o interesse das pessoas e criar vínculo com as pessoas. Um dos grandes erros que muita gente, quando escreve um livro de RPG, comete, né, um grande equívoco, é achar que o livro dela, por ser uma boa ideia, por ela saber escrever, por ela o livro já ter sido elogiado, né? As pessoas vão se interessar por aquele livro e vão querer saber mais sobre o jogo apenas por isso. E isso não é verdade. Você precisa despertar o interesse e precisa criar esses laços. No meu caso, o que eu fiz foi o quê? Criei um grupo de WhatsApp, certo? Despertava o interesse porque tinha lá o legado, né? Com as imagens lindonas, bonitonas, né? Principalmente de capa. Despertava o interesse da galera, fantasia heróica urbana, de porradaria, estilo Devil May Cry. Chegavam lá no grupo de WhatsApp e o que a gente fazia? Começava a trocar ideia. Poxa, eu trocava ideia direto com o pessoal, né? E sempre tentando manter interesse dentro do meu jogo. Pouco a pouco, né? A gente foi criando memes dentro da comunidade relativas ao próprio jogo. Né? Então isso daí, esse tipo de engajamento, né? É um engajamento muito forte, porque as pessoas se sentem vinculadas a você. A pessoa sente, né, que você está produzindo conteúdo para elas, pensando nelas. E isso daí, evidentemente, vai ter uma retribuição. E qual vai ser a retribuição? Eles vão se engajar mais no seu conteúdo, vão se interessar mais pelo seu conteúdo, vão falar mais do seu conteúdo por aí, vão trazer mais pessoas, né, para jogar com elas, e por aí vai. Entendi. Assim, pelo menos foi o que eu senti produzindo conteúdo. Primeiro que quem diz que não é trabalho, tá maluco. E fala, você não trabalha, sabe? Isso não é emprego. Cara, é difícil, é muito difícil. Não é fácil, é cansativo pra caramba. Você tá uma equipe comigo, né, Ed? Pô, não, Lua. Se não fosse você, um monte de coisa que a gente faz aí não teria acontecido. É realmente difícil, não é fácil produzir o conteúdo. E dependendo da modalidade é mais difícil ainda. Agora a gente tá fazendo algumas lives. Esse é um episódio regular, né? É o podcast no Spotify. Nossa, live é muito legal, é divertido. Mas eu saio exausto depois. Eu acabo aquilo ali, eu tô cansado. Aí uma coisa também que frustra muita gente, as pessoas começam a fazer lives, né? Aí vê uma pessoa assistindo, duas pessoas assistindo, ficam desanimadas, já querem desistir. Não, cara, faz o seguinte. Você eu achava que não ia ter ninguém. Tem uma pessoa assistindo, interaja com aquela pessoa, faça aquela pessoa se sentir dentro do jogo. Sabe por quê? Porque aí você vai começar a fidelizá-la. Sim. E assim, mas é só uma, não importa. Você tem que começar a partir de algum número. É um número já. Aí, ela sendo fiel, né? Uma hora, outras pessoas vão entrar, ou talvez ela mesma chame outras pessoas, né? Vamos supor que na terceira venha mais duas pessoas, né? Dê atenção pra elas também. E assim vai crescendo a sua comunidade, pô. Não, assim, gente, não existe isso de você conseguir audiência, de você conseguir vender pro seu conteúdo, porque ele é muito bom. Não, gente, a não ser que você já seja famoso, você precisa fazer aquilo que eu te disse. Levar seu conteúdo, despertar interesse e gerar engajamento a partir de laço. É a melhor forma. É que tem que começar, tipo, vamos por assim, a gente não é conhecido. Então, a gente não pode começar achando que, tipo, somos temos uma ideia mirabolante que vai furar a bolha. Não é bem assim. Não? Não, Ed. A gente tem que ir engatinhando. Mas é coisa muito difícil. Exato. O jeito que você... a forma que você tá explicando tá me lembrando... Eu sou formada em ADM, né? Então tá me lembrando muito as minhas aulas de planejamento estratégico. Por causa do 5W2H. Que falou é a grego parte pra do mim, total. O que, quem... digamos assim, num planejamento, para estruturar um plano organizacional, para executar controles de atividade, normalmente é utilizado o 5W2H. São 7 perguntas. O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Nesse momento, agora foi todo... Os meus 4 anos de ADM foi tudo nisso, tá? Eu só concordo. Tô igual que os pinguins, sorria sempre. Mas, tipo, sem uma estrutura, vamos assim,
RPG é um hobby. A gente trabalha com a parte de podcast, lives agora e tudo mais. Mas, então, ainda assim, por mais que seja um hobby, ainda assim é considerado um trabalho. Quando o Ricardo vai editar, ele fala, eu saí de um trabalho e vou pro outro. Porque, tipo, se não levar a sério, independente do número que você tem, você não cresce, você desanima. Tem que levar a sério. Uhum. Eu achava que, caramba, eu vou sentar ali, vou conversar com um monte de gente legal e vai ser muito bom. É um pouco mais que isso. É um pouco mais que isso. Ed, então, vamos marcar uma reunião aqui pra gente acertar umas coisas? E o que vocês acham dessa postagem? Vocês acham que vai ser legal? Lembrou muito um post que o Caio Corraine fez esses dias, que o Ricardo me mandou, exatamente sobre essa parte de comunidade, sobre gerar engajamento e tudo mais. O público que você fideliza é mais importante do que ter 300 mil plays. Tem a galera que te acompanha sempre. Mas, PH, quais foram as principais dificuldades que você teve nessa trajetória tua? Você já falou a principal delas, que isso é um trabalho, pô. Isso vai te consumir muito tempo. Só que o problema isso é um trabalho que na maioria das vezes não é remunerado a princípio. É verdade. A gente remunerado, tá indo, mas é de nervoso. Então, não é remunerado. Só hoje, RPG consumiu umas 6 horas do meu dia. Sabe quanto eu ganhei com isso daí? Nada. Nadinha. Então, assim, é um trabalho que não é remunerado, e quando você tem um trabalho que não é remunerado, significa que você tem outro trabalho que é remunerado. Mas o que não é remunerado não é tão legal, não. Não, assim, às vezes o que não é remunerado é até o legal, mas não dá dinheiro, né? Porque você tem que viver. E aí? Não paga as contas, né? Não paga as contas. Então, assim, essa talvez seja uma das principais dificuldades. Assim, tô falando da gente aqui, da classe trabalhadora, né? Evidentemente, se tem algum burguês aí que joga RPG, isso não se aplica a isso. Entendi. Então, assim, essa talvez seja a principal dificuldade e a mais corriqueira. Mas assim, tem uma outra também, né? Você precisa saber, né? Como, assim, gerar buzz na sua comunidade a todo instante, né? Você tem que saber trazer assuntos interessantes para sua comunidade, porque senão a comunidade ela morre, né? Então você precisa estar ali movimentando ela constantemente. Essa então, parte é difícil. Vocês aqui têm um podcast, certo? Eu não sei se vocês têm algum canal de interação direta com a comunidade. Vocês têm? Nós criamos o mês passado, a gente tá em agosto ainda. O grupo do WhatsApp do Covil. WhatsApp do Covil. Você chega nesse grupo do WhatsApp, você coloca todas aquelas pessoas, no início, até dar um boomzinho, né? Todo mundo falando, conversando, fazendo piada. Mas, se você chegar e dizer, não, deixa as pessoas aí interagir, a tendência é que morra, pô. Tudo fica calado, quieto, silêncio. Então você precisa chegar lá no dia, chegar e falar, não, bom dia, galera, e aí, tô aqui pensando na próxima pauta aí para o podcast. Tô entre dúvida entre falar sobre mestre ter que jogar dados escondidos atrás do escudo, ou o nome é mestre ou narrador. O que é que vocês acham? Anota aí, Lu, anota. Pô, eu trouxe as pautas mais farofas que tinha. Mais farofas. Mas assim, se você quiser, se vocês quiserem ter um exemplo de pauta, tem uma pauta boa aí, que é o quê? Uma pauta muito boa ninguém aqui entendeu o que é PBTA. Brincadeira, gente. Essa pauta eu ia gostar de fazer, hein? Meu Deus! É brincadeira, gente, ou talvez não. Mas assim, você falou sobre um problema que você saberia que teria desde o início, certo? Que é não ser uma fonte de renda. Mas teve algum problema que você não fazia ideia que você teria e acabou tendo? Cara, eu acho que tem um em específico, né? Mas foi muita ingenuidade minha. Mas eu acho que muita gente vai passar por isso daí, que é o quê? Achar que você, né, que no meio de produção de conteúdo, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, vai todo mundo se ajudar.
Eu ia falar isso logo em seguida. Quando entra alguém que, digamos que não é a pessoa mais legal do mundo na comunidade. Sim, porque o que acontece? Assim, eu tenho uma galera muito boa que produz conteúdo aí, que são amigas de verdade, inclusive, né? Tem outros que eu me dou muito bem, apesar de não termos uma amizade, não somos tão próximos, mas acontece que vai ter também muita gente que vai ser da treta. Tá aqui, eles estão aqui, né, pra gerar engajamento por meio de treta, então, e vão passar por cima de ti. Eu falo isso porque já tive bastante dificuldade, já enfrentei alguns problemas, né, envolvendo treta. E assim, tudo bem, foi ingenuidade minha, mas todo mundo que produz conteúdo, né, quando tá ali no início, embriagado, né, pelo meio, daquela galera tudo gente boa, pode ter esse risco, né? Corre esse risco de se deixar levar por esse tipo de pessoa, né? Faz sentido. É que tem gente que entra nos lugares só pra causar. Principalmente por ser, tipo, normalmente comunidades online e tal, tipo, entra mais pelo caos do que pela boa convivência, de fato. Uhum. Só pra vocês terem ideia, né? Já aconteceu de eu falar assim. Foi uma coisa assim que era só mais no sentido assim, pô, eu sinto falta de que na comunidade do RPG a gente tenha assim, mais produtores de conteúdos, né, que façam críticas e não resenha. Haja mais, a gente tenha um jornalismo dentro do RPG mais forte. Só que assim, eu tava falando no sentido assim de você fazer crítica, não é no sentido assim de esculhambar com a pessoa, de xingar. Não, críticas pertinentes, né? Construtiva que façam também, algum né? sentido. Porque qual é a diferença da crítica pra resenha? Pô, a resenha você vai falar sobre um jogo, sobre algo semelhante, né? Mas a crítica é aquilo que vai, como o próprio nome diz, né, vai pôr em crise algo, né, para que você possa refletir melhor sobre aquilo dali. E eu Vai acho dar um pouco mais de personalidade, talvez. E eu sentia falta disso daí. Só que te entendo. Só que o que aconteceu? Isso escalonou no sentido de que você tá querendo que a gente gongue o produtor de conteúdo nacional. Que nada a ver, cara. Não, pô. E assim, tudo que eu queria falar, gente, só quero que a gente aprenda a se questionar, né? Pra que a gente possa até mesmo progredir enquanto comunidade. Mas enfim. Um problema que eu nunca imaginei, que não chegou a ser um problema, mas uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse passar fazendo conteúdo pra RPG, foi ter gente me perguntando, chegaram pra mim e perguntaram, por que você só traz convidado de esquerda? Aí eu, como assim? Não, só tem galera de esquerda do que você convida. Eu não pergunto em quem as pessoas votam. Pô, acho que a pessoa faz um trabalho legal, esse trabalho é maneiro. Eu pergunto se a pessoa quer participar. Eu não, em momento algum, eu falo sobre esse tipo de coisa com as pessoas. Mas me questionaram isso. Eu fiquei... Mas eu acho que entra muito no que eu e o Ricardo estávamos conversando há um tempo atrás. Eu acho que acaba indo muito do... achei tal pessoa legal. Muitas vezes pega a personalidade nossa, tipo, de quem tá criando o conteúdo. Quero conversar com tal pessoa. Não é porque a pessoa vota em fulano, vota em ciclano. Não, é simplesmente, cara, me identifiquei, tá ligado? O cara fez um jogo. O PH. O PH trabalhou com o XP e comunidade de RPG um tempão. Eu falei, não, tem que trocar ideia com esse cara. Mas eu não... eu não chequei aqui. A gente não faz uma entrevista tipo, então... Votou em quem? Eu não pergunto isso. Até porque é até invasivo o negócio desse. Eu não faço isso. Exato. Assim, cara, isso daí... Coisa... Se você tem... Quando você tem... Todo mundo aqui, todo mundo possui seus valores, todo mundo aqui possui posições políticas, só que assim, não necessariamente a gente vai ficar colocando isso como centro do debate a todo momento. Porém, isso reflete muito no que a gente produz. E assim,
Por que, por exemplo, comigo, por que não vai gente de direita lá no clube do XP? Por que não vai? Vou conversar comigo, trocar ideia comigo. Não vai, porque eu não atraio esse tipo de pessoa. É muito simples. O que eu produzo não é agradável para esse tipo de pessoa, da mesma forma que o que aquelas pessoas produzem não é agradável para mim. Ponto final, não tem muita justificativa. Isso não quer dizer que eu não interaja com gente de direita. Não, eu interajo, mas assim, não há uma atração. Não faz parte da minha comunidade, a tendência é que não faça parte da minha comunidade. Pode fazer, certo? Tem gente de direita que apoiou o legado RPG, por exemplo. E assim, em momento algum, né, eu também fui interpelar lá a pessoa quando foi fazer o apoio no cartaz e não tinha lá o questionário, você de direita ou de esquerda, claro. É abrir a entrevista, né, pra aceitar, pra ver se eu aceito o seu financiamento ou não. Mas a pessoa foi lá, essa pessoa se sentiu atraída em algo pelo jogo, tá lá jogando, enquanto tiver de boa, eu tô de boa também, mas a tendência é que não se atraia, né? Ainda na conversa que eu tive com o Ricardo, eu acho que depois a gente até conversou com o Ed sobre, começou com esse assunto porque ia ter um lançamento. E a pessoa veio pedir minha opinião sobre o que eu achei e tal, né? Dando um resumo sobre esse lançamento. Eu e o Ricardo começamos a conversar e eu passei pra pessoa. Cara, é que querendo ou não, o nosso estilo de linguagem fala mais com isso. Isso não significa que não vai atrair. Mas a principal linguagem atrai menos pessoas de direita. Por exemplo, se alguém chegasse pra mim e dissesse, vai ter uma live ali, vamos jogar uma adaptação de um HQ nacional. O Doutrinador, você quer jogar? Ele é claro que não. Não ia. Por quê? Porque isso, assim, é um tipo de conteúdo que não me atrai, é um tipo de conteúdo que eu julgo ser problemático. Então, por essa razão, eu não vou estar lá naquele canal lá da galera de direita jogando lá com essa galera aí de direita, pô. Vamos jogar D20, mas eu só quero uma party com puristas. Porra. Pô, mas olha só. Talvez tenha que cortar o que eu vou dizer. Mas, de verdade, eu gostaria de conversar com essa galera. Eu não. Entender o motivo, sabe? Mas assim, com quem você quer exatamente conversar? A maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas, elas não são más, elas não são fascistas, elas não são ruins apenas porque tá ali com a direita. Você conversar com uma pessoa para entender o posicionamento político dela é até estratégico para que você... No meu caso, não é nem o posicionamento político. Mas, por exemplo, a galera que chega e fala, vamos jogar Tormenta 20, mas todo mundo é purista. Por quê? Por que o cara tá fazendo isso? De repente, por exemplo, o cara tá fazendo isso só porque no livro tá dizendo que não pode. De repente é só por isso. De repente é uma galera jovem, sabe? Que do mesmo jeito que antigamente o livro falava, não, você não pode ser um monstro. Você falava, não, por que eu não posso ser um monstro? E saiu uma adaptação, olha só, gente, dá pra jogar com o ogro, dá pra jogar com o goblin, sabe? De repente é isso, sabe? É buscar entender o motivo do negócio tá acontecendo. Eu entendo o seu ponto, Ed, mas pensa que isso, do mesmo jeito que pode, você entender, do mesmo jeito que pode ser um Twitter da vida, tá ligado? Mas assim, depende com quem ele quer conversar. Porque tem, como eu já disse, a maioria das pessoas, né, muitas vezes, nem tem muita noção do que é que tá fazendo ali. Não tem, assim, pra elas jogar de purista é só mais uma skin de jogo. Porém, existem pessoas que sabem o que estão fazendo. Exato. Pra essa aí, o que eu lhe digo é o seguinte, não tem conversa não, cara. Porque provavelmente se você chegar lá pra conversar, ele vai chegar... Ele não vai estar... A tendência é que eles não queiram um diálogo, mas é que eles queiram dar mitadas na sua cara, pô. É isso que vai acontecer. Como já aconteceu aí no Twitter mesmo. Já vi vários posts nesse sentido aí. Assim, eu não vou falar aqui porque são muito cabrosos. Não, sem problema. Mas eram coisas assim que flerta muito com... Flerta muito não. Era, né? Muito da ideologia do bigodudo austríaco, né? Tô ligado. Cara, a gente trouxe aqui o pessoal do Codex, né? E eles estavam dizendo, cara, tem material aí bizarro, sabe?
de adaptação pra RPG e tal. Cara, eu fiquei assim... Não sei se eu sou muito inocente, sei lá. Olha, tá muito. Olha, isso aqui tá muito massa, porque tá me lembrando uma live que eu tive com o Jefferson Neves uma vez, né? Que começou a gente jogando Beauregard e terminou a gente falando de puta. Ele disse, tá suspensa a sessão, vamos falar de aí, outra pauta aí pra vocês aí. Dá pra conversar com purista? Brincadeira, gente. Cara, agora, isso aqui, nossa, isso é uma pergunta difícil. Como lidar com a responsabilidade de você ter criado uma comunidade? Isso aí é um troço que eu tenho medo, cara. Como lida com a responsabilidade? Porque tem. Assim, vamos por partes, né? Você tem a responsabilidade relativa ao conteúdo que você produz e você tem a responsabilidade em termos de gestão de comunidade, certo? Em relação ao conteúdo que você produz, você é responsável por efetivamente o que você está produzindo e como está produzindo. Sobre a percepção das pessoas, é muito complicado você ter uma responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade total. Certo? Sim. Você tem que saber, você precisa compreender que seu conteúdo vai ser lido por diversas pessoas, de maneira que qualquer deslize que você dá, você pode levar, né, as pessoas a entenderem, interpretarem aquilo de uma forma totalmente equivocada e problemática. Então você precisa, né, você tem que ter uma responsabilidade sobre o seu conteúdo no sentido de sobre o que você está produzindo, como você está produzindo. Agora, evidentemente, você não tem um controle, pelo menos não nem parcial. Você não tem o controle sobre a percepção das pessoas. O que você pode fazer, né, é prezar para trazer dentro do seu conteúdo elementos que clarifiquem bem a sua proposta e que a sua proposta não pode ser problemática, certo? Esse aí é o primeiro ponto. Sim, o segundo ponto é gestão de comunidade. Você é responsável pela sua você é responsável pela sua comunidade? Pô, quando a gente vê uma fandom bem problemática aí, como Ordem Paranormal, né? Você vê que muitas vezes a fandom de Ordem Paranormal, assim, faz algumas distribuições aí, né? O Selbit é responsável por essas distribuições? Então, é complicado, né? Você precisa aprender a gerir a sua comunidade, mas você não vai controlar as pessoas, certo? Não controla as pessoas, não tem como, é impossível. Mas você pode fazer uma boa gestão de comunidade. Por exemplo, algo que você pode fazer que é um ato de boa gestão é não apenas proibir, como também deslegitimar atos problemáticos de membros da sua comunidade. Você tem ali algum grupo dentro da sua comunidade que pegou ali o seu conteúdo e tá utilizando assim para fins, sei lá, racistas, como ocorre aí com os puristas de Tormenta, né? Você não pode simplesmente dizer o seguinte: vamos impedir essas pessoas de jogar assim e de propagar as ideias dessa forma. Você não tem como impedir isso, mas você pode chegar e dizer, você pode deslegitimar essas pessoas. Você pode fazer, né? Você deve fazer uma crítica pública a essas pessoas e a firmar ali, né? A se firmar o que seria uma interpretação mais adequada. Então, por isso você pode se responsabilizar por uma boa gestão. Aí você tem que ver quais são esses atos de gestão que eu posso ser, né, responsabilizado. Então você tem aí convalidação de atos da comunidade, né? Você não pode chegar lá, como já ocorreu, né? De, por exemplo, teve um grande produtor de conteúdo, né? E falou uma bobagem e viu um monte de gente falar um monte de coisa racista e o cara foi lá dar curtida nos conteúdos racistas. Não, cara, você não pode convalidar isso. Você não pode dar legitimidade a isso daí. Além disso, né, os canais oficiais, assim, de interação com a comunidade precisam ser muito bem moderados. Você precisa, né, aprender a ouvir as pessoas, né, as críticas que as pessoas fazem sobre o que está ocorrendo dentro desses canais oficiais. Agora, repito, você não pode controlar o comportamento das pessoas. Eu não posso impedir, por exemplo, que alguém pegue meu jogo ou legado, né, e faça aí uma live racista com ele, pô.
eu não tenho como impedir isso, mas eu posso chegar e deslegitimar essa galera, fazer uma crítica pública pra galera, firmar meu posicionamento de forma pública e clara. É difícil, né? É muita... Pegando ainda isso, o Ed, da parte de responsabilidade, por exemplo, quando a gente... Vou usar o nosso exemplo, tá bom? Quando a gente pensou, bora fazer uma comunidade. Beleza. O que a gente vai... O Ricardo tá rindo aqui. O que a gente vai fazer pra poder manter a casa em ordem, por assim dizer, né? O que cabe, o que tá dentro do nosso controle. Eu peguei e falei, cara, vamos montar, antes de iniciar toda a comunidade, que a gente tem um controle maior, vamos fazer todas as regras. Não ser babaca com o amiguinho, não... A política da boa convivência, sabe? Porque uma coisa que eu friso muito com o pessoal, tipo, às vezes o óbvio também precisa ser dito. Por mais que, tipo, cara, não vai xingar a pessoa só porque ela não concorda com você. Aí, às vezes a gente tem que falar, cara, não faz isso. Nesse sentido, assim, a comunidade é muito de boa. Até agora, a gente não teve problema nenhum. A gente não teve problema nenhum até agora, na verdade. A gente tá, tipo, um mês... indo pra 2 meses agora. E a maioria das pessoas que tá lá, a gente conhece. Mas imagina assim, entra alguém que a gente não conhece, a comunidade começa a crescer e tal, entra alguém que a gente não conhece e tem algum problema, a gente vai sentar, conversar com a pessoa, conversar entre nós e conversar com a pessoa depois, tipo... olha, aconteceu tal coisa, tá? A gente tem algumas regras da casa pra ter essa política da boa convivência e tal, e conversar numa boa. Se a pessoa gostar bem, se ela não gostar, ela não vai querer continuar ali. Uhum. E bom, eu acho, Não, né? Isso aí eu consigo entender plenamente. PH, aproveitando que a gente tá falando dessa parte aqui, teve algum caso muito escabroso que a sua comunidade acabou te colocando? Ou não? Foi bem de boa? Um caso muito escabroso que minha comunidade acabou me colocando. Ou uma sinuca de bico, alguma coisa assim? Uma coisa engraçada, talvez? Engraçado agora. Eu tenho uma comunidade muito boa. Nunca tive problema. Também minha comunidade é muito pequena, né? É muito mais fácil de você gerir. Quando você pega, assim, algo muito famoso, como Tormenta, né? Uma comunidade imensa, é difícil você gerir uma comunidade assim, então a tendência é que apareça mais problemas. E a comunidades pequenas, não que não apareça o problema, mas, digamos assim, você consegue ter um controle um pouco maior. Então, assim, algo descabroso na minha comunidade, cara, assim, eu acho que o mais perto que chegou disso é eu ver pessoas ali dentro da minha comunidade, assim, parecendo que não estavam dando muita importância para certo fato bem problemático. É porque, assim, eu não posso entrar muito em detalhes. Relaxa. Por favor, sem problema. Mas, assim, já tive, assim, no meio, assim, de pessoas da minha comunidade, né? E que a gente via... chegava assim ao nosso conhecimento, né? Alguém que estava produzindo assim um conteúdo muito problemático, um conteúdo racista, às vezes misógino. E assim, a galera falava, de boa, probleminha, mas dá pra passar, mas o pior é que teve uma vez, teve 2, teve 3, teve 4. E as pessoas assim, muito super de boas. E só eu pensando, gente, não é possível que só eu tô achando que isso aqui é grave, né? Mas assim, não é algo escabroso, né? Não chega a ser algo escabroso. Isso daí. Entendi. Tem isso também da percepção de o que é complicado e o que não é entre as pessoas. Uma coisa que eu acho, no início, eu acho divertido é ter que lidar com a diversidade de pessoas na comunidade. E assim, mesmo num grupo pequeno, essa diversidade é muito grande. Tem uma galera, sabe, tudo que é maneira, sabe? No Covil a gente tem, por exemplo, algumas pessoas que são de Portugal. E é muito legal ver que eles estão gostando do conteúdo. Mas vez ou outra eu me vejo pensando, tipo assim, quando eu faço um conteúdo, e a galera de Portugal, como é que eles vão receber isso aqui?
De vez em quando passa pela minha cabeça por ter a galera ali, sabe? Acontecia isso contigo, cara? Cara, não sei. Sim, não, realmente não sei. Se você pensar no conteúdo por conta das pessoas que estavam ali na sua comunidade. Deixa eu ver. Porque assim, bora lá. Porque eu acho que assim, deixa eu ver se eu também entendi, né? Se eu já peguei meu conteúdo e moldei aquilo que a minha comunidade queria. Mas assim, pra uma parte específica da comunidade. Porque assim, quando eu faço meu conteúdo, eu faço direcionado pra minha comunidade. Não, com certeza. Foi a primeira coisa que você falou pra gente, tem que fazer direcionado. Eu acho que o que o Ed quis dizer é, digamos assim, uma piada que a gente vai falar agora, porque a gente falou com o pessoal de Portugal e na hora que o de Ricardo que estiver editando, se ele quiser, ele corta essa parte, né? Mas um exemplo foi, eu não vou falar sobre Guiana Brasileira, Guiana Brasileira, né? Porque pode ofender eles, entendeu? Tipo, mas algumas falas, alguns pontuamentos. Assim, no sentido de eu moderar o meu conteúdo em vista, né, de não afetar negativamente as pessoas, assim, isso sem sombra de dúvida. Isso aí sem sombra de dúvida. Mas é porque, assim, agora quando você fala assim, digamos assim, tem ali um grupo específico, vou produzir para aquele grupo. Isso depende. Depende, porque assim, quando você tá dentro de uma comunidade, vai surgir os mais translocados tipos pedidos, ideias. E então assim, cara, não dá pra você ficar pegar ou criar o seu conteúdo com base assim da vontade dos membros da sua comunidade. Eu acho que o ideal, né, é você produzir o seu conteúdo, né, de acordo com o gosto da sua galera. Mas assim, deixar a galera direcionar o seu conteúdo é meio complicado, porque muitas vezes as pessoas não sabem direito o que querem. Acho que um exemplo disso daí é que quando estava tendo o financiamento coletivo do Legado, era tanto pedido louco de novos arquétipos de personagem, novas ancestralidades, que eu só pensava num conceito legal. Isso aqui deve ser legal, põe aí e vá. Mas você olha assim e diz, cara, não, isso aqui aparenta ser legal, mas como é que eu vou viabilizar isso daqui? Isso aqui não vai, no final das contas, não vai ficar legal. Parece legal, mas não vai. Então, assim, no sentido de você produzir algo condizente, né, com os gostos, com a vibe da sua comunidade, aí beleza, isso é necessário, inclusive. Agora, você direcionar muito seu conteúdo por conta de pedidos diretos ou de gostos pessoais, de grupos particulares, de membros particulares, aí já é mais complicado. E moderar a sua produção de conteúdo de acordo com a sensibilidade do grupo também é muito importante. Beleza. E quando te pedem pra falar de treta? De treta? Hoje em dia eu acho que ninguém me pede pra falar muito de treta assim nas comunidades. Geralmente eu participava de muita treta no Twitter, porque eu sempre fui uma pessoa muito engajada. E quando eu digo treta, não é porque eu caçava tretas gratuitas, mas é porque, assim, eu vi uma coisa, eu julgava que aquela coisa tava errada, ia lá e tretava mesmo. Hoje em dia, eu sou mais moderado. Por que eu sou mais moderado? É porque eu não quero criticar as pessoas, porque eu tenho medo de criticar as pessoas? Não, mas é porque, assim, bater boca no Twitter é uma das coisas mais inúteis que existe. No Twitter, pra você engajar numa treta, só se for assim, você estiver falando de um assunto que você domina, certo? O outro lado tá trazendo uma coisa realmente muito problemática e você pode chegar lá, né, tretar não com foco de brigar com outra pessoa, mas com foco de educar o público do porquê daquela pessoa estar errada. Tudo bem, aí é válido. Mas agora brigar com a pessoa para dizer, não, aquela pessoa ali
é uma pessoa problemática, eu vou lá tratar com ela, brigar com ela pra ver se ela aprende a lição. Isso não rola, pô. A pessoa só vai perder tempo com isso daí. Ah, tá. Hoje quase ninguém me faz mais pergunta de treta. Não, pra mim me pedem. Agora, A última foi a comunidade de ordem. Não a comunidade, né? Pessoas querendo que falasse sobre o boicote a Jambô, a comunidade de ordem. Nem eram membros da comunidade, mas as pessoas queriam ouvir a opinião do pessoal do podcast sobre isso aí. Manda a pessoa pra encher macaco, cara. Não, pô, Tem fazer. Uma vez o cara quer saber, ué. Tô zoando, Ed. Tô zoando. não, mas se você quiser, posso aqui dar minha opinião sobre essa treta. É brincadeira. Não, eu te entendo, cara. Eu te entendo. Assim, então hoje em dia as pessoas não fazem mais. Porque também eu não tô mais produzindo conteúdo como eu produzia antigamente, né? Eu sei que a treta dá engajamento. Tenho certeza que se a gente fizesse um podcast sobre isso, ia brotar uma galera pra poder ouvir. Pô, cara, mas eu vou lhe dizer, sobre essa treta aí do boicote da Jambô, por exemplo, é o tipo de treta que não vale a pena você emitir opinião, porque... Não, eu sei disso. Eu tô entrando no ponto de que as pessoas gostam disso, cara. Eu acho sabe? que a gente tem que pensar nas batalhas que a gente tem que travar. Mas a responsabilidade aí pela gestão da comunidade. Você não vai alimentar a sua comunidade com essas tretas aí. Você também é responsável por isso. Exatamente. Não, nem comentei. Entra nisso que eu falei agora. Tipo, cabe a gente ver as batalhas que a gente quer travar. Por exemplo, eu brincando, o Ed adora vampiro. Mas é eu zoando o Ed. Não é eu, tipo, o Ed odeia vampiro. Não é isso. É eu perturbando o Ed apenas. Porque eu sei que não é o estilo de cenário que ele curte. Do mesmo jeito que eu posso perturbar o Ricardo. Ele adora a Ordem Paranormal. Não significa que ele odeia a Ordem Paranormal. Ele gosta do estilo mais medieval. Ele não gosta do estilo mundano. Eu odeio, Deu pra escutar ele, né? Eu odeio. Meu Deus. Ele vai cortar essa parte, tá? Uma porra! Amor, para que eu tô gravando, palhaço. Olha, como eu falei, você traz uma treta para sua comunidade quando você sente que precisa, assim, trazer esclarecimentos, né? Fazer um trabalho educativo, mas não trazer a treta para brigar. Eu falo que essa, por exemplo, do boicote da Jambô não vale muito a pena, porque o que é no fim dessa treta do boicote da Jambô? São consumidores da Jambô que estão desgostosos com a forma como a Jambô tá agindo com eles. Só que isso daí é algo assim que eu não vejo, assim, sério mesmo, eu não vejo um grande interesse público geral. Eu também não. Até porque acontece o tempo todo com trocentas empresas, cara. Não é novidade. Sim. Eu não tô dizendo que quem tá fazendo isso tá errado e também não tô dizendo não, com certeza, né? O cara é consumidor, né? Eu estou dizendo que isso não interessa a mim nem a minha comunidade, pô. Diferente seria, vamos supor, teve um... Já teve... Assim, tem muitos casos, né? De você ver RPGs problemáticos sendo publicados. Se uma editora, por exemplo, publica um RPG que tem na capa uma mulher sexualizada, isso é um tipo de treta que é importante você debater. Uhum. É importante você debater. Por quê? Porque, digamos assim, há um interesse coletivo maior aí que vale a pena, né? Você trazer para sua comunidade, você esclarecer, né, o quanto aquilo é problemático e por que a gente não pode apoiar esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa que vale a pena discutir. Mas, você vai ficar se metendo na relação dos outros, aí é paia. Vitor, mas o que eu acho meio que é meio fascinante até é o quanto tem a galera que realmente, tipo, sabe? Não, é uma treta, eu quero saber, eu quero ver o que será que ele vai falar sobre aquilo. É meio estranho, sabe? Eu acho esquisito. Eu não sei se é o meu lado senhora falando, mas, cara, só de pensar nisso me dá preguiça. Porque as pessoas querem ouvir sua opinião. As pessoas gostam, né, de ser guiadas pela opinião dos seus produtores de conteúdo. Agora eu me senti até importante. Cara, veja, é porque, assim, no RPG,
até que você não tem, por esses tempos pelo menos, não tá tendo tanta treta assim. Mas se você for pegar aí, qualquer outra área aí da cultura pop aí no geral... Tem treta em tudo, tem treta em tudo. Em tudo. Não sobre tudo, né? Mas pronto, vou dizer uma coisa aqui. Pronto, vou trazer aqui uma coisa que todo mundo comentou muito aqui dentro da comunidade. Comenta até hoje, bem da verdade. É a questão de financiamento coletivo, quando não entrega as coisas, quando atrasam as coisas, quando uma empresa fecha as portas sem entregar as coisas que prometeu. Pô, todo mundo quer ouvir falar sobre... Quer que o seu produtor de conteúdo, né, dê sua opinião. Pô, vale a pena ou não fazer ainda Francisco Coletivo Financiamento? Vale a pena ou não fazer Francisco... Ô, caramba! Fazer ou não financiamento coletivo? Essa empresa é uma empresa safada ou não é? As pessoas, né, querem que o produtor de conteúdo dê lá a sua opinião, seja pra ou, né, legitimar uma opinião que elas mesmas já tenham, né, reforçam a opinião que elas já tenham, ou então porque a pessoa honestamente não sabe que opinião tem, né, e quer ter uma opinião, então apela pra uma pessoa que tá ali constantemente, né, trazendo conteúdo pra ela. Teve uma época que eu pensei em fazer um programa sobre financiamento coletivo, não pra falar das tretas, mas pra explicar como funciona, né? Porque tem uma galera que confunde o financiamento coletivo com compra antecipada, e não é, entendeu? Mas aí a Luana e o Ricardo falam, não se mexe nisso não. Tá bom. Não, mas eu acho que isso daí é de boas, poxa. Esse tema seu aí é de boas. Eu acho que você, assim você... na época eu ainda não tinha entendido direito o que era a ideia em si. Por isso que eu falei, tipo, melhor não mexer no ninho de vespa, por assim dizer. Mas isso daí também foi antes da gente ter aquela conversa com o Shimu. Também, é verdade. Dele falar exatamente... Abraço, Shimu. Dele falar o quão importante também é mostrar o nosso posicionamento. E não só, tipo, entre aspas, né? Querer agradar todo mundo. Mas no meu caso eu não quero agradar as pessoas. Que eu gosto de falar das coisas que eu gosto. O meu medo com o Ricardo, a princípio, era isso. Até a gente olhar de outra forma com a conversa que a gente teve com o Shimu. Não, sim, entendo. Mas eu ainda prefiro falar sobre as coisas que eu gosto do que das coisas que eu não gosto. Acho que... Sem dúvidas. Mais proveitoso. Eu fico mais feliz fazendo assim. Sem sombra de dúvidas, cara. Eu acho que, assim, tem que falar do que você gosta. Claro, você precisa modelar ali de acordo com as preferências, gostos do seu público, assim, no sentido de que, assim, não adianta você falar só pra si, né? Vou fazer uma coisa que só eu gosto. Mas você tem que fazer uma coisa que você gosta. O povo, o meu público, eles gostam de me ver fazendo promessa. É maravilhoso. Vez ou outra eu falo, não... quando ele diz, as promessas ficam lá, o que ele vai prometer dessa vez? Toda live é isso. Vai prometer o que agora? É isso que eles gostam. Não, agora o foco da live é o lindo da tia. O Ricardão é lindo. Que bom, que agora o foco é ele. Não eu. Mas, depois a gente explica o lindo da tia, PH. Agora, pra encerrar, que vem o maior bloco do podcast. Cara, o que você está fazendo agora? Gravando? Você entendeu. Passando por você. Quais são... Desculpa, ele, dona moça da ADM. Quais são os seus projetos que estão em andamento nesse exato momento, senhor Pedro Henrique? Bora lá. Desculpa, PH, eu não pude perder essa... Não, você é minha. Olha, atualmente eu estou aqui em relação ao Clube do XP. Eu tô com um projeto de retomar, né, os bate-papos lá no Clube do XP. Eu gosto muito disso aqui que a gente tá fazendo. Eu adoro. Maneiro. Além disso, né, vou voltar a fazer algumas lives de RPG, provavelmente setembro ou outubro, né, tanto no Clube do XP como fora do Clube do XP, porque eu vou estar engajado ativamente, né, no financiamento coletivo de Libra RPG, que é o livro... maneiro. Que é o jogo de RPG que a Ginga, né, adquiriu da antiga Craftando, né, a antiga editora do Libra, né, Craftando. E agora, para poder imprimir o livro, né, vai fazer esse financiamento coletivo aí. Então, opa! Nossa! Eu sou editor do livro, então eu vou participar, assim...
Tô participando ativamente, né, do financiamento coletivo. Provavelmente vocês vão me ver aí falando sobre Libra em alguns outros podcasts, mestrando Libra em alguns canais por aí, né? E agora, já que eu já entrei na ginga, né? Pela ginga, bem, eu tô aí com Libra, né? Acho que é o que é mais de imediato que eu estou agora na ginga. Já fazemos o convite aqui para quando puder falar detalhes, tá aí aberto para. Por favor, a gente gosta disso aí. Canal? Exclusividade! Por favor, boy, se você quiser, a gente pode até acabar esse podcast e já pode começar a gravar outro sobre Libra. Mas Libra é um RPG maravilhoso, é um RPG de fantasia tropical. Você tira, né, da Europa medieval e você traz para um mundo análogo a uma América Latina fantástica. Isso deve ser do caralho. Isso deve ser muito maneiro, cara. Então você vai encontrar, né, muita cultura dos povos latino-americanos, muitos mitos dos povos latino-americanos. Em vez de você ter aqueles dragões europeus, você vai ter um Quetzalcoatl, por exemplo. Né, eu não consigo falar essa palavra de jeito nenhum. Eu tô vendo a imagem de uma cobra gigante. É uma serpente emplumada. Nossa, é um bicho lindo, cara. Nossa, cara. Aqueles guerreiros astecas maneiríssimos. Nossa, é muita coisa legal, muita coisa legal. Isso é muito maneiro. Isso é foda. Você vai encontrar sacis, curupiras, cuca. Você vai encontrar muitos povos, muitas sociedades e civilizações ali diretamente inspiradas, né, nos povos originários aqui da América Latina. Inclusive, tem o PDF do livro já tá à venda lá no site. Isso aí deve ter dado um trabalho do cacete pra fazer. Nossa. O jogo me ganhou com a parte da fofoca aqui. Tem. Ele também tem, né, mecânicas de intriga política, mas a nossa intriga política aqui é o quê? É a fofoca. É mecânicas de fofoca. Vocês aí da comunidade RPG que gosta de treta aí, pronto, vem tretar em Libra. Em Libra você pode tretar, você pode fazer fofoca. A fofoca é edificante. Isso é maneiro, cara. Isso é maneiro pra caramba. Então, assim, o livro tá muito lindo, a estética do livro, inclusive. Eu tô olhando aqui, tá bonitão mesmo. Tô dizendo, se Libra não ganhar a Goblin de Ouro de melhor arte em 2026, foi marmelada. Tá bonitão mesmo. Não, e a estética, você vê que é algo que rompe realmente com os padrões de fantasia europeia. Rompe mesmo, traz algo novo, novo não, mas algo que não é usual, né? Que não é corriqueiro, infelizmente. Não, a arte realmente... Antes que o pessoal fale, não sei o quê. Vamos botar o link na descrição do episódio pra pessoa conferir com os próprios olhos. Tá lindo, tá muito bonito. Então você vai entrar em financiamento coletivo dia 1º de abril, ou de setembro agora, certo? Se você está nos ouvindo no futuro, né? Não sei se ainda vai ter tempo hábil de apoiar, mas... Esse episódio sai dia 28... Peraí, saiu agora dia 21, sai dia 4 de setembro. Pronto, então ali coladinho com o financiamento. E, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto do sentimento. O nome do sistema é muito foda. Tropical, muito foda. O nome do sistema é muito depois da maneiro. Gravação, a gente já marca um dia pra gente conversar sobre Libra em live, porque a agenda do podcast em si pra gravação tá lotada, daí eu tô jogando tudo pra live. Não, mas sem problema nenhum. Então, gente, aí vão lá, apoie Libra, tá aí correndo o financiamento coletivo, vai lá jogar. Olha, gente, assim, não é porque eu sou editor, não, mas o livro está lindo. O livro, ele é muito evocativo da América Latina. Não, eu tô vendo aqui, as artes estão incríveis. E a temática é muito foda. Você tem uma lista de magia aberto, né? Você tem uma lista de magia fechada. Você tem um sistema de magia que é aberto, você mesmo cria sua magia, né? E é uma magia, como o Vinícius, né, o autor do livro gosta de falar, uma magia de alto custo. No Libra RPG, pra você fazer magia, você literalmente tem que dar sua vida por isso. Justíssimo. E, assim, cara, até mesmo a pegada, em vez de você entrar em masmorras, explorar masmorra pra saquear tesouros, em Libra, né, vai ser outra pegada. Você vai ter o quê? Defender o seu povo, né, tem um povo aí meio não, um povo aí totalmente colonialista, que eu esqueci o nome agora, desculpa, Vinícius, esqueci agora o nome.
Acho que são os macabros, os bizarros, não lembro agora. Você vai defender seu povo disso daí. Você vai ter que, né, resgatar artefatos ancestrais, não no sentido de você se apropriar e levar para um museu britânico, né? Mas justamente para impedir que esse tipo de coisa aconteça, certo? Então, a temática de Libra, né, te leva para uma outra direção. Não é um jogo de exploração de masmorras. É um jogo de se aventurar pelo mundo. É um jogo de proteger os seus, né? Proteger sua cultura. É um jogo de você ter que lutar contra invasores. O jogo, ele vai nessa vibe aí. Foi muito maneiro. E sabe o que é o legal? Pelas ilustrações, tem aquela bagunça que a gente está acostumado a ver no grupo de RPG, os personagens completamente diferentes, lutando junto. E, cara, tá muito legal, Tá muito legal mesmo. Pô, então, dá pra falar um pouquinho desse sistema Tropicals, cara? Dá sim, cara. O sistema Tropicals, né, ele é um sistema que ele se baseia em pool 16. Você vai rolar, né, uma pool 16 e tem que obter... E para você obter sucesso, né, você tem que tirar em cada um dos D6, né, um número par. Você jogou um D6 e caiu um número par, é um sucesso. Quanto mais sucessos, melhores, né? A dificuldade, quanto maior a dificuldade, mais sucessos você terá que ter naquele teste. Maneiro. Ele é composto, né, de 4 atributos. Força, agilidade, astúcia e porte. E esses atributos se somam a perícias para formar a sua pool de D6. Você tem ali 3 de agilidade e 3 de furtividade, por exemplo. Você rola, quer dizer, não é 3 de furtividade porque as perícias são... É que nem Pathfinder, né? Tipo assim, treinado, mestre, lendário, né? Maneiro. Mas cada nível desse te dá um, de qualquer forma. Então você tem ali, joga 6d6, certo? Se em 3d6 caiu um número par, você teve 3 sucessos. Caiu um número ímpar, falha. Sendo que um 6, quando cai um 6, você explode o dado. Você tem direito a jogar mais um dado. E quando cai um 1 impede que um 6 exploda o dado. Esse aí é um resumo, né, das regras básicas. Você pode, no sistema tropical, né, você tem que escolher sua ancestralidade e sua classe e ofício. Sua ancestralidade, né, de quem você descende. E aí você vai ter ali algumas ancestralidades baseadas em alguns mitos e culturas diretamente, outras criações próprias do Vinícius e outras assim que você tem um pouquinho de inspiração também europeia. Por exemplo, você tem ali os granos, né, que são seres pequenininhos que lembram os halflings da fantasia medieval. Então tem não humanos também, né? Tem humanos, sim, tem humanos também. Não, no caso, não humanos, né? Sim. Sim, tem não humanos, pô, tem muitos não humanos. Você tem os próprios seres humanos, né? Mas você também vai ter os entes que são seres da natureza, né? Que de acordo com o ambiente a qual ele está associado, ele vai ter algumas características. Você vai ter um ente do pântano, vai ser um humanoide ali todo pantanoso, com cabelo pantanoso. E se for da floresta, vai ter um ente ali verde com cabelos de folha. Se for da caverna, com a pele mais cinza. E por aí vai, certo? Você vai ter as classes e os ofícios ali que são... Alguns são já conhecidos. Você vai ter alguns conhecidos... Quer dizer assim, conhecidos assim, entre aspas. Você vai fazer logo uma identificação. Como, por exemplo, você vai ter ali o devoto, que você... Seria como se fosse um clérigo, só que com uma pegada, né, mais voltada para nossa cultura aqui. Inclusive, acho que a imagem do devoto no livro é uma baiana, se eu não me engano. Se eu não me engano, é uma... Você tá aí com o livro? Eu tô dando uma olhadinha aqui. Pronto, é uma baiana, né? Pois é, então assim, você vai ter todo esse cuidado aí, né, para que você tenha uma... Ele fala latinidade tá certo? Acho que sim. Acho que tá certo, sim. Você vai ter, né,
todas essas classes aí com esse sabor latino. Por exemplo, você tem ali, né, os valentes. Do valente você tem o guerreiro mesmo, mas você tem também o capanga, né? Você vai ter ali o bruxo, que é, digamos, sabe aquela lenda, aqueles mitos, né, do velho do saco, né? Aquele cara todo altão que... Tô ligado. Pegava as criancinhas. A ideia do bruxo é mais ou menos isso daí. Seria esse aí o nosso bruxo, né? Aquele cara do corpuzão, com aquele ar místico em torno dele, né? Uhum. Mas enfim, são inúmeras classes lá. E você tem, né, o sistema de fofoca. O sistema de fofoca que eu falei que são 4 atributos, mas esqueci que tem um atributo especial que é a fofoca. Qual é o máximo? Qual é o máximo? Que a lua tem isso aí. A fofoca varia. Caraca! Não é questão assim de você ter máximo. Você pode ter o que você quiser, de 3 a 5 no fofoca, porque funciona da seguinte maneira. Você lança, né, um dado chamado dado de fofoca, que vai ter até também no financiamento coletivo. O dado de fofoca é um nome muito bom. Aí, se você escolheu ter 3 de fofoca, significa que você vai ter sucesso com 3 ou mais, certo? Porque você escolheu ter 3 de fofoca. Aham. Em compensação, você só vai poder fazer uma fofoca com um número de palavras igual a 3. Tá merda, que foda! Se você quiser, se você escolheu 5 de fofoca, para você ter sucesso numa fofoca, você tem que tirar 5 ou mais. Mas você pode fazer uma fofoca de 5 palavras. Eu só Muito preciso de bom. uma. E aí você vai fazer a fofoca, rola o dado, né? Teve sucesso, faz a fofoca lá com as suas palavras. Por exemplo, eu tenho 4 de fofoca. Rolei o dado, tirei 4. Sucesso. Posso fazer uma fofoca de 4 palavras. Eu coloco o seguinte: vamos supor, Ed foi preso agora. Pronto, fiz uma fofoca. E aí? Ed odeia vampiro. E aí, né, eu fiz a fofoca. E aí, as outras pessoas, né, que estão... a quem eu estou tentando convencer, enganar... Quer dizer, não é nem bem convencer, enganar, porque você fala uma fofoca, isso daí já é uma verdade dentro do jogo. Mas aí, o jogo chama das outras pessoas dos curiosos e os desconfiados. Você vai ter, né, pessoas que vão querer te fazer perguntas, e você vai ter que se desdobrar para responder. E vai ter os desconfiados que vão contestar sua fofoca, e você vai ter que fazer testes de fofoca ali, né? Pra ver se sua fofoca é verdadeira ou não. Isso né? é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Incrível. Então, assim, você tem essa mecânica aí de fofoca, que é a nossa mecânica aqui em Libra de intriga política. Você consegue passar aí, né, uma sessão, ou boa parte de uma sessão, né, só na fofocagem. Nossa, cara. Ai, nossa, eu consigo imaginar a mesa explodindo de gargalhada com esse negócio. Isso vai ser muito bom. Sim. Então Sim, isso é muito maneiro, pô. É muito maneiro. É muito maneiro, muito genial. O Vinícius disse que criou essa mecânica aí, né, por ideia minha. Não que eu dei a ideia da fofoca, mas eu... Ah, o fofoqueiro primordial aí, ó. Pois é, né? E, por fim, né, você tem os adversários, que podem ser criaturas mitológicas, né? Ou você pode ter algumas pessoas problemáticas. Você vai ver que em Libra ali, né, você vai ter várias sociedades, várias nações que possuem, né, problemas dentro de si, problemas externos, política. Mas também vai ter as criaturas sobrenaturais, as criaturas mitológicas. Sim. Que podem estar causando algum problema. Você pode, por exemplo, né, chegar numa vila e descobrir que as crianças de uma vila estão sumindo por culpa da Cuca. E tem que localizar essa Cuca, né, para salvar essas crianças. Ou então, o contrário, você pode ver, né, que tem um grupo de caçadores que estão ali querendo caçar predar ali, né, um Quetzalcoatl, a serpente plumada, né, você vai lá ajudar a serpente. Então, basicamente, isso daí é o sistema tropical. Pô, muito foda, muito legal mesmo. O cenário tá incrível. O combate é extremamente sucinto. No combate, você faz o seguinte: você soma lá seu atributo, mas sua perícia lá de ataque, sua perícia de ataque não, mas seu ataque, né? A característica ataque diminui não. Vê qual é a defesa da pessoa lá, né? Se a pessoa tem 2 de defesa, você tem que tirar 2 sucessos para acertá-la. Acertou a pessoa, você causa o dano da arma e mais os sucessos adicionais que você teve ali.
Ou seja, rolê 6 dados. Pra acertar uma defesa 6, 2, tem que tirar 2 sucessos. Tive 4 sucessos com uma espada que causa 2 de dano. Então vou causar 4 de dano na pessoa. Ou seja, em uma rolagem já resolveu o ataque, E o dano. dano. Aham, interessante. Bem prático. Ó, cara, queria te falar não, hein? Vai ter Goblin de Ouro aí sim, hein? Primeiro, que ó, quem a gente convida ganha Goblin de Ouro. Eita! Precisa nem vir. Lucas Conti te convidou, ganhou 2. Quem te chama, ganha. Não, o Lucas Conte ganhou 3. Perdão, foi 3, foram 3. Mas agora Agora ele vem. Ó, quem tá fazendo promessa maluca agora aqui, ó. Ed, eu já conversei com ele. Eu faço promessa depois de já tá quase encaminhado. Mas então assim, Eu galera, vi. apoiem Libra. Por favor, Vamos gente. lá, Libra. Apoiem Libra. Futuramente os links vão estar todos aí. É em setembro, né? 1º de setembro. Tá pertinho, semana que vem. Ih, ainda tem o programa. Tá pertinho. Ali, ó, gente. Já tá ocorrendo o financiamento, porque esse episódio vai pro ar depois do financiamento, né? Ah, é verdade. Já está ocorrendo o financiamento, então corre lá pra apoiar. O link vai estar aqui na descrição. Pelo menos dá uma olhada, tá? Antes de decidir. Olha primeiro. Acho difícil você não querer apoiar. Vai ter promoção de Day One, mas aí você que já tá ouvindo isso já passou. Aí, ó. Vou pegar o post da Ginga e eu recompartilho no nosso Insta. Sim. Vai ter dado de fofoca personalizado, cara? Vai sim, vai ter dado Olha fofoca. só o dado de fofoca personalizado. Que bonito. Deus do céu, meu orçamento. Então, é isso. PH, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, por ter vindo aqui, por poder conversar. Obrigado vocês, querido. Eu anotei um monte de coisinhas aqui da minha pranchetinha aqui, tem um monte de coisa aqui, vou botar em prática a partir de amanhã e espero que tenha sido proveitoso pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Mas, antes de ir embora, Lua, Oi. o Dragão Maldição não está aqui, então Não vamos vai ter preservar maldição. as pessoas desse destino horroroso, mas em troca disso a gente vai pedir o quê? Votem na gente no MPB, melhores podcasts do Brasil. A gente está concorrendo na categoria ficção e fantasia. Então, assim, eu consegui controlar a maldição. Então, se vocês não quiserem que eu solte, vota lá. Vota lá pra gente ser considerado o melhor podcast do Brasil. Acho um título digno, acho bonito, acho que a gente merece. Merecedor somos dragões. Então, gente, vota lá, ajuda a gente, segue a gente nas redes sociais, avalia o podcast do Spotify, segue a gente no YouTube também, a gente tá com o canal no YouTube lá, tem live direto, a gente joga joguinhos velhos, a gente ri, a gente acha o Ricardo lindo na live. Corre lá que você vai poder ver tudo isso aí. E se você gosta do nosso conteúdo, quer ver mais do nosso conteúdo, se você tem um sonho, assim como eu tenho, de ver esse programa ser produzido semanalmente, considere ser um apoiador do podcast, né? Nós estamos no Catarse, nós estamos... Onde nós estamos, Lu? No Apoia-se e no Apoia-se. Patreon. Nós estamos no Patreon, caso você não esteja no Brasil. Caso você seja Queira gringo. apoiar a gente mesmo assim, você pode apoiar a gente no Patreon. Tem trocentas modalidades de apoio, tem recompensas, tem coisas legais que a Lua e o Ricardo produzem. Tem caneca, tem um monte de coisa lá. Ó, Tem Quem também apoia o não nosso se grupo no arrepende. WhatsApp, que é 0800. Então, tipo, Gol! se você também não estiver podendo apoiar, entra no nosso grupo de Pera WhatsApp. aí. O grupo do Oi? WhatsApp... O grupo do WhatsApp está de graça, Lu. É claro, 0800. claro, o dragão aleatório que fez. Deu no dado Como saiu que não era assim, pra cara? cobrar, então Como não é foi que cobrado. eu vou comprar caviar? Tá tudo de Já graça. falei pra você esquecer essa história de caviar, meu Deus do céu. Se você quiser ajudar o famigerado Dragão Negro a comer o sonhado caviar, apoia a gente no Catarse, apoia a gente no Apoia-se, é tão legal de falar, né? Apoia a gente no Apoia-se. Quase não trava a língua. E se você quiser entregar seus dólares e seus euros pra gente, considere apoiar a gente pelo Patreon. Mas uma coisa que também é muito importante, que agora a gente pode dizer com maestria e posso falar porque eu já estava me segurando que eu não podia falar porque estava sendo tudo organizado. Temos agora parceria com 2 editoras maravilhosas e em breve teremos mais, com a Universo Simulado e com a RPG com Nozes. Então é só para você ganhar 10% de desconto em cima da venda, só colocar Covil do Dragal. Sem o tio, Sem o tio. o por isso que eu acento, falei não o Dragal. seu parente. Foi péssima essa, foi mal. E é isso aí,
Sim, gente, os links estarão na descrição do episódio. Então, ó, se você quer saber a verdade e você sabe que você vive em um universo simulado, Olha, mas quer comprar outro RPG, vai lá na loja do Universo Simulado e se compra. você quer ver o Alvin e os esquilos, Se você quer ver o Alvin e os esquilos com nozes. Aí ninguém esperava, né? Vai lá na RPG com nozes e também tem cupom de desconto 10% lá. Covil do Dragão. Corre lá. Eu ia falar corre lá que tá acabando não, mas é mentira. Tem não tá acabando não. Vai lá. Consegue o seu. Chega! e dia 8 tem a gente jogando Operação Sankofa, gente. E Em live. eu vou jogar, eu não vou mestrar. Finalmente! Com o Lucas Nascimento narrando pra gente. Ih, olha, tá muito maneiro isso aí. Então, depois disso tudo, digam tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.